A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de crianças na cidade de Campinas, São Paulo. Atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Hoje sou especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. E essa é a nossa programação diária, aprendendo juntos no Ministério Infantil. Todo dia nós estamos aqui no nosso canal do YouTube compartilhando uma videoaula que vai abençoar a tua vida. Cada dia é uma temática diferente. A temática de hoje é inclusão e nós vamos falar como ensinar crianças com a síndrome de Down no Ministério Infantil. Então, se você precisa de dicas de como ensinar crianças que têm síndrome de Down no Ministério Infantil da tua igreja, fique até o final dessa aula, porque nós queremos abençoar a tua vida com muito conhecimento. Queremos falar um pouco sobre inclusão dentro da igreja, vamos falar um pouquinho, algumas dicas e estratégias de ensino para crianças com síndrome de Down e, por fim, falar como engajar a igreja local no processo da inclusão das crianças com necessidades especiais. Lembrando você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final, deixa o teu comentário, o quanto essa aula abençoou a tua vida. Deixa o teu like, diga se gostou dessa aula, isso é muito importante. E outra coisa, compartilhe essa aula com teus amigos. Embaixo aqui tem compartilhar, você vai clicar ali em compartilhar, vai em copiar link, copie o link e envie pelo WhatsApp para os teus amigos, para que eles também participem dessa aula. Quero te convidar a pegar papel e caneta, deixar do lado para anotar alguma coisa que seja interessante para você, para que nós possamos aproveitar o máximo possível do tempo que vamos ter junto. Então, eu te convido para uma breve oração. Vamos orar? Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por aqui estarmos nesta live, trabalhando, Pai, a inclusão de crianças com necessidades especiais dentro da tua casa. Senhor, abençoa cada irmão, a cada irmã que é apaixonado por esse tema. Ajuda a cada dia, mostra a tua grandeza e bondade, vem sobre nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Inclusão dentro da igreja local e principalmente dentro do Ministério Infantil. Infelizmente, nós estamos vendo que esse assunto é um pouco esquecido. Se as crianças dentro da igreja já estão esquecidas, agora imagine aquelas que possuem uma necessidade especial. Muitas igrejas não trabalham o processo da inclusão e às vezes diz, eu incluo as crianças no meu ministério infantil. E quando falamos em inclusão, não é apenas colocar a criança no meio das crianças que não têm uma necessidade especiais. Inclusão vai muito mais do que isso. Inclusão vem em fazer atividades adaptadas para que essas crianças tenham a participação plena. Quando eu falo de inclusão, é planejamento de aulas com recursos que vão ajudar essas crianças no processo de aprendizagem. Quando eu falo de inclusão dentro do Ministério Infantil, eu falo de preparar famílias e ajudá-las a lidar com a situação e as necessidades das suas crianças. Então, quando eu falo de inclusão, é muito mais do que isso, do que apenas colocar a criança no meio das outras crianças e dizer, ela está incluída, ela está participando das atividades com as outras crianças. Nós queremos conversar nessa aula, nós sabemos que a inclusão tem vários grupos diferentes, mas nessa aula nós queremos abordar crianças com a síndrome de Down. É muito comum dentro do Ministério Infantil e dentro da igreja local, famílias com crianças com essa necessidade especial. Pastor, o que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma alteração genética que vai afetar os cromossomos e isso vai provocar a síndrome de Down. Na síndrome de Down, a criança ela vai apresentar algumas necessidades específicas. Muitas pessoas pensam que a síndrome de Down e o retardo mental é comum nas crianças que têm síndrome de Down. Mas nós precisamos entender que a síndrome de Down ela causa dificuldades de mobilidade nas crianças. Então, as crianças vão ter dificuldades de mobilidade. Algumas crianças vão ter dificuldade de fala, outras vão ter dificuldade na aprendizagem. Mas quando eu faço a adequação do meu ensino bíblico, quando eu preparo aulas que vão ser inclusivas, que vão proporcionar a facilidade dessas crianças aprenderem, eu consigo fazer o desenvolvimento do ensino bíblico comum com essas crianças e torná-las ativas e atuantes dentro da igreja local.
Nós vemos hoje no mundo secular que a inclusão de pessoas com síndrome de Down, elas conseguem trabalhar, conseguem ter uma vida autônoma, e dentro da igreja não é diferente. Eu consigo trabalhar com essa criança, com esse adolescente, para que ele tenha uma vida realmente ativa dentro da igreja local. Então, quando eu falo da síndrome de Down, primeiro eu preciso entender que não é uma doença contagiosa, não é uma doença que vai incapacitar a criança de conhecer a Cristo e conhecer a palavra de Deus, mas é uma situação que eu vou trabalhar com ela para que ela tenha um pleno desenvolvimento com atividades adequadas e desenvolvidas para que isso aconteça. Então, eu preciso ter em mente isso. É muito importante para você que trabalha no Ministério Infantil conhecer realmente necessidades especiais e entender como adaptar as crianças para que elas desenvolvam dentro da igreja e do Ministério Infantil. Eu estudo muito sobre essa área, eu trabalho muito nessa área, eu gosto dessa área. E eu me lembro que um dia nós estávamos fazendo um trabalho de evangelização dentro de uma comunidade e nós estávamos no momento de recreação. E um pai chegou com seu filho, que era portador da síndrome de Down, e ele foi logo lá no canto, no lugar mais isolado, parou com a criança, ficou segurando a criança, e fui até ele por conhecer um pouco sobre o assunto e pedi para ele, falei, eu posso levar teu filho para participar das atividades de recreação? E ele logo me disse, ele tem síndrome de Down, ele não vai conseguir participar. Eu falei, não, fica tranquilo. E nós começamos a adaptar as brincadeiras. Eu disse para as crianças, olha, aqui está nosso amiguinho, ele possui a síndrome de Down, então eu preciso adaptar algumas brincadeiras, preciso da ajuda de vocês. E foi muito interessante, porque aquela criança participou das nossas atividades, desenvolveu ali naquele momento, e no final da aula e no final do trabalho de evangelização, o pai veio nos procurar e nos agradecer pelo filho ter participado. Então eu preciso entender que quando eu conheço do assunto e faço atividades que são adequadas à criança e à sua participação, isso vai provocar na criança o seu desenvolvimento pleno, vai trazer prazer, vai mostrar para os pais que aquela criança é capaz. Então isso é muito importante dentro do Ministério Infantil. Então, primeira coisa importante dessa aula, entender que a síndrome de Down, ela precisa de um olhar especial, mas que a criança que possui a síndrome de Down, ela pode aprender e desenvolver no conhecimento bíblico, desde que nós façamos atividades adequadas para ela e planejamos as aulas bíblicas de forma a facilitar o seu aprendizado. Eu quero te convidar, você que está assistindo essa live, vai lá, compartilha essa live com teus amigos, deixa o seu like, escreva agora aí, da onde você está nos assistindo, mostre para nós aonde nós estamos chegando. Pastor, eu estou no estado tal, na cidade tal, coloque para nós da onde você está nos assistindo, porque isso é muito importante para tornar a nossa aula e o nosso canal relevante realmente. Estamos falando sobre inclusão, estamos falando como ensinar crianças com a síndrome de Down dentro da igreja local. Vamos para o nosso primeiro tópico da aula. Anote aí, tópico 1, a importância da inclusão dentro do Ministério Infantil. Nós já começamos a falar que inclusão não é apenas colocar a criança no meio das crianças do grupo do Ministério Infantil. A inclusão ela vai muito mais do que isso. É eu entender, primeiro, qual é o grupo de crianças com necessidades especiais que o Ministério Infantil da minha igreja atende. Então você deve fazer um mapeamento dentro da igreja, entender quais são os grupos de crianças com necessidades especiais que nós temos na igreja local. São crianças com síndrome de Down, são crianças autistas, são crianças com TDAH, são crianças que possuem deficiência física, deficiência sensorial. Qual é o grupo de criança que eu tenho dentro da minha igreja que o Ministério Infantil deve trabalhar? Então, primeira coisa é mapear essas crianças, buscar conhecer realmente as necessidades especiais dentro do Ministério Infantil da tua igreja. Então, é importante nós trabalharmos a inclusão de crianças com necessidades especiais dentro do Ministério Infantil da igreja.
Por que eu devo fazer isso, pastor? Por que eu devo trabalhar com essas crianças? Em Mateus 19:14, Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Quando Jesus fala de vir alcançar as crianças para o reino de Deus, nós precisamos entender que está lá no ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Então nós devemos ter a visão que fomos chamados para alcançar todas as crianças dentro e fora da igreja, seja elas portadoras de uma necessidade especial ou não. Então nós precisamos entender isso, que a nossa missão é alcançar todas as crianças. Mateus 18:14 diz que a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Então Deus ele tem como desejo prioritário alcançar todas as crianças, seja elas portadoras de uma necessidade especial ou não. Então eu, como evangelista de criança, você como homem e mulher chamado para o ministério infantil, deve ter essa visão. Quem eu vou alcançar? Todas as crianças, seja portadoras de necessidades especiais ou não. Quando eu falo de uma criança portadora de uma necessidade especial, eu devo entender também que todas as crianças, independente daquelas portadoras de necessidade especial ou não, são especiais para Deus. Mas eu denomino essa criança uma portadora de uma necessidade especial porque ela precisa de uma atenção especial, ela precisa de uma adequação sobre a maneira de ensinar, sobre as atividades como vão ser desenvolvidas, para que ela tenha um desenvolvimento pleno. Então eu preciso ter isso em mente. Então, primeiro ponto importante, por que é necessário trabalhar a inclusão dentro do Ministério Infantil? Porque Deus quer alcançar todas as crianças, seja ela portadora de uma necessidade especial ou não, Deus tem um projeto de salvação e de usá-la dentro da igreja local. Então isso é importante. Segundo ponto importante sobre a inclusão dentro da igreja local. Nós devemos compreender as necessidades da criança com síndrome de Down. Então, a criança com síndrome de Down, ela tem necessidades diferentes para o seu aprendizado. Então, quando eu entendo que a criança com síndrome de Down, ela precisa ser ensinada de uma maneira diferente, ela precisa ter as suas atividades adequadas conforme as suas limitações, isso eu vou trabalhar no desenvolvimento pleno dessa criança. Então, a criança com síndrome de Down, o que ela vai precisar, pastor? Aulas bíblicas adaptadas. Então, quando eu vou estudar, quando eu vou fazer o meu planejamento da minha aula bíblica para as crianças, eu vou trazer elementos que vão facilitar a compreensão e o aprendizado da criança com síndrome de Down na turma do Ministério Infantil. Então, quando eu vou preparar a minha aula, eu preciso adaptar a minha aula, eu preciso entender o que facilita a aprendizagem dessa criança que tem síndrome de Down. O que vai ajudá-la a aprender e a desenvolver melhor dentro da minha aula. Então é importante você, meu irmão, você, minha irmã, ter um olhar especial para essa criança. Entender que Deus colocou no Ministério Infantil da tua igreja, na tua turma de escola bíblica infantil, alguém que precisa ser trabalhado de uma forma diferente. Então, primeira coisa, eu preciso entender que a criança com síndrome de Down, ela tem algumas necessidades para poder ter o aprendizado pleno, e uma dessas necessidades é a adequação da minha aula bíblica. Isso quer dizer que quando eu vou planejar a minha aula, quando eu vou estudar, fazer o plano de aula da minha aula, vou trazer coisas dentro da minha aula que vai facilitar a compreensão e o entendimento do meu aluno na escola bíblica infantil. Segunda necessidade da criança com síndrome de Down, ensino repetitivo. Então, repetição no ensino. Para ela vai ser mais fácil aprender com repetição no ensino. Então, eu vou trazer um ensino bíblico através de perguntas e respostas. Eu vou trazer um ensino bíblico através de uma história bíblica. Eu vou trazer um ensino bíblico que eu quero através de uma canção. E essa repetição do ensino bíblico vai trazer facilidade para a minha criança ter uma aprendizagem plena, conseguir desenvolver. Outra coisa, a criança com síndrome de Down, ela aprende melhor com atividades sensoriais. Então, eu vou explorar os sentidos no momento do meu ensino. Então, vou trazer para o meu ensino atividades que vão explorar
os sentidos, e isso vai ajudar a aprendizagem da minha criança. Então eu preciso entender primeiro, por que eu vou trabalhar a inclusão no Ministério Infantil? Porque as crianças com necessidades especiais precisam ser alcançadas para Cristo. Ponto 2, porque a criança que possui a síndrome de Down, ela tem uma necessidade de aprendizagem de modo diferente. E eu vou trazer essa aprendizagem diferente na preparação da minha aula, trazendo atividades que vão repetir o ensino para essa criança, trabalhando com seus sentidos. Então, vou trazer atividades sensoriais. Ponto 3, preciso criar dentro do Ministério Infantil um ambiente acolhedor e propício ao aprendizado da criança com síndrome de Down. Então, eu vou trazer para dentro do meu Ministério Infantil um olhar diferente para essa criança e vou trabalhar o ambiente do aprendizado de forma a facilitar o aprendizado dessa criança. Pastor, como é que eu faço para ter um ambiente propício ao aprendizado para as crianças com síndrome de Down? Primeiro, fazendo adaptação de aulas e atividades. Então, quando eu vou trabalhar, eu disse para você lá no começo sobre a criança que tinha síndrome de Down, e a gente começou a trabalhar com algumas coisas, tipo, ela tem dificuldade na coordenação motora. Então, dentro de atividades que exigiam coordenação motora, nós fizemos a adequação. Algumas crianças com síndrome de Down, ela tem dificuldade com regras, às vezes da compreensão das regras. Então, nós simplificamos as regras para que ela pudesse compreender. Então, é importante isso, para criar um ambiente acolhedor, para criar um ambiente inclusivo, eu vou fazer o que? Adequação de atividade das aulas bíblicas. Vou fazer também a capacitação de professores e voluntários. Quando eu falo de inclusão dentro do Ministério Infantil e vou fazer um treinamento para inclusão dentro do Ministério Infantil, qual é o grupo que eu vou atender? E quando eu entendo, lembra o mapeamento? Por isso que é importante o mapeamento. Não adianta eu fazer um treinamento para trabalhar com crianças com deficiência de fala, sendo que a minha necessidade dentro do Ministério Infantil é crianças autistas. Eu preciso desenvolver pessoas que vão trabalhar com crianças autistas. Então, esse mapeamento que eu falei para você é importante. E aí eu vou fazer treinamento dos professores e voluntários para que eles possam realmente trabalhar com essas crianças. Muitas vezes eu vou fazer um treinamento geral com toda a equipe e trazer alguém que tem esse olhar diferente para um treinamento específico. Então ele vai trabalhar de forma específica com aquele grupo de criança dentro do Ministério Infantil. E a terceira coisa para criar um ambiente que favorece o aprendizado das crianças com síndrome de Down é a conscientização do grupo de criança da igreja local. Criança é muito empática. Então, quando as crianças entendem a necessidade do amiguinho que tem síndrome de Down e quais são as suas dificuldades, o que a criança vai fazer? Instintivamente, ela vai procurar ajudar. Então, eu preciso fazer que o grupo de criança local entenda a dificuldade do meu amiguinho, o que ele possui, o que é a síndrome de Down, como é que eu faço para ajudá-lo no momento da aula bíblica. E você vai ter um grupo de criança aliado te ajudando nisso daí. Então, ponto 1, cheque, deixa o teu comentário. Gostou do ponto 1? Abençoou já a tua vida? O que você não sabia nesse ponto 1 que você aprendeu? Deixe para nós, da onde você está assistindo essa aula, se essa aula está sendo uma bênção para a tua vida. Coloque aí. Então, ponto 1, cheque. A necessidade da inclusão dentro do Ministério Infantil é porque Deus tem um plano para todas as crianças, inclusive aquelas com necessidades especiais. Eu preciso entender que a criança com síndrome de Down, ela precisa da adequação das aulas, das atividades, para que ela possa se desenvolver melhor. E o terceiro, o ambiente do Ministério Infantil deve ser um ambiente inclusivo, com pessoas treinadas e capacitadas, com um grupo de crianças conscientizado e com atividades que vão ajudar as crianças com síndrome de Down a realmente desenvolver dentro do Ministério Infantil. Ponto 2, estratégias e atividades de ensinos que vão ajudar a criança com a síndrome de Down realmente desenvolver dentro do Ministério Infantil. Muitas pessoas me perguntam, pastor, eu não conheço sobre o assunto, eu não sei como ensinar, eu não tenho como ensinar essas crianças. Como é que eu faço para ensinar essas crianças?
Algumas dicas agora vão ser importantes para você. Primeira dica: use o ensino visual e sensorial. Nós já falamos que as crianças com síndrome de Down, elas aprendem melhor quando o estímulo visual é apresentado a elas. Então, usar cartazes, usar objetos, usar palavras-chave, tudo isso vai ajudar a criança a aprender. Então, estímulo visual. E o estímulo sensorial, então atividades que vão explorar os sentidos da criança, vão ajudar a criança com a síndrome de Down a realmente aprender melhor no Ministério Infantil. Então, primeiro ponto, primeira dica, usar estímulos visuais e atividades sensoriais vão ajudar a criança com síndrome de Down a aprender melhor a palavra de Deus. Segunda dica importante, música e movimento. Não só as crianças com necessidades especiais, mas as crianças aprendem melhor com a utilização da música e movimento. Então, ajude a criança com síndrome de Down, trazendo dentro da tua aula um momento de cantar um corinho, de cantar um louvor que está falando sobre o assunto, trazer movimentos. Então, isso é importante. Então, ensinar versículo bíblico e histórias através de canções é muito importante. Então, as pessoas não conhecem essa estratégia de ensino, mas transformar o versículo bíblico numa musiquinha rápida. Então, trazer essa forma de ensino dentro do Ministério Infantil para ajudar as crianças com síndrome de Down a aprender. Trazer uma história bíblica em forma de canção, isso vai ajudar bastante. Outra coisa, usar gesto e linguagem visual para reforçar a comunicação. Então, usar gestos e a linguagem visual e vai reforçar a comunicação com a criança com síndrome de Down. Ela vai aprender melhor dentro da tua aula. Primeira dica, cheque, ensino usando reforço visual e sensorial. Segunda dica importante, trazer música para dentro da tua aula, musicalizar versículo, musicalizar história bíblica, isso vai ajudar a criança na sua aprendizagem. Terceira coisa, fazer adaptação do momento de contação de história para a criança. Então, eu vou trazer um método de contação de história que vai facilitar a minha criança com síndrome de Down a aprender. Use frases curtas e simples para facilitar a compreensão. Eu falo que contar história para criança, não devo me preocupar tanto em fazer coisas complexas, mas para criança, quanto mais simples, quanto mais direto, facilita o entendimento. E as crianças com síndrome de Down, então elas ajudam também, no momento da contação de história, trazer frases curtas e diretas, de maneira simples, vai ajudar elas. E outra coisa, dramatizar história, então usar teatrinho de fantoche, teatro com as crianças. A dramatização de histórias bíblicas vai ajudar a criança não só a ouvir a história, mas ver realmente aquilo que está acontecendo. Então isso vai ajudar muito a criança no aprendizado. Outra coisa importante, atividades práticas e interativas. Então trazer para dentro do ensino bíblico com crianças com síndrome de Down, jogos, brincadeira, então adaptar o lúdico para a tua aula, então trazer atividades lúdicas que vão ajudar a participação ativa da criança, então ela vai estar ali participando da tua aula e ao mesmo tempo ajudar na fixação daquilo que ela está aprendendo. E por fim, trabalhos manuais para reforçar o ensino. Então a manualidade, o artesanato, fazer um boneco, fazer um desenho, pintar um desenho. Então isso é muito importante para reforçar o ensino da criança com a síndrome de Down. Pastor, o que eu vou trazer para a minha aula para facilitar o ensino das minhas crianças? Ponto 2. Ensino visual e sensorial. Então, reforço visual, atividades sensoriais vai ajudar a criança com síndrome de Down a aprender. Trazer a música e o movimento para as tuas aulas. Então, musicalizar versículos, contar histórias através da música. Isso é importante para a criança com síndrome de Down. Histórias bíblicas de forma dramatizada, com teatro de fantoche ou teatros bíblicos, também vai ajudar a tua criança com síndrome de Down e trazer o lúdico para as tuas aulas. Então, recreação e brincadeira, jogos bíblicos dentro da tua aula vai ajudar as crianças com síndrome de Down a se desenvolver. Ponto 2, cheque.
Lembrando, da onde você está nos assistindo, já compartilhou o link dessa live, essa live vai ficar gravada, então você pode compartilhar que o teu amigo, a tua amiga vai conseguir desfrutar desse conhecimento. Da onde você está nos assistindo, o quanto essas dicas te ajudaram, te abençoou? Você conhecia alguma dica dessa? Já usa na tua aula? Faça o teu comentário, interaja conosco, isso daí é importante. O YouTube ele começa a deixar relevante o canal, que tem muito comentário, muita interação nas aulas. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa a tua pergunta, a tua dúvida sobre essas dicas e nós vamos te ajudar. Ponto 3. Como envolver a igreja no processo de inclusão das crianças com a síndrome de Down? Pastor, dentro da minha igreja sou só eu que tenho essa visão, só eu no Ministério Infantil que tenho essa visão. Como é que eu vou envolver a igreja local no processo de inclusão de crianças com síndrome de Down? Primeiro, fazendo treinamento e capacitação para professores sobre inclusão. Então, treine a tua equipe sobre a inclusão. Então, traga a visão de inclusão para todos os membros da tua equipe local. Se você não conhece sobre o assunto, sobre inclusão, o Instituto Barak tem um curso completo sobre inclusão. Então você vai aprender nesse curso como aplicar a inclusão dentro do Ministério Infantil, você vai aprender nesse curso como trabalhar com crianças com necessidades intelectuais, então crianças autistas, criança com síndrome de Down, criança com retardo mental, criança com déficit de atenção e hiperatividade. Como é que você vai trabalhar com essas crianças? Então você vai aprender. Você vai aprender no curso como trabalhar com crianças com deficiências sensoriais. E você vai aprender nesse curso como trabalhar com as crianças com deficiência física dentro da igreja. Então, se você quer fazer um curso completo sobre inclusão, entre em contato conosco, WhatsApp 19 98 235 2607, coloca quero me especializar na inclusão e nós vamos te falar sobre esse curso. Esse curso é um curso online, você vai assistir na tua casa como está assistindo essa aula e vai ser abençoado com conhecimento. Então, pastor, como é que eu faço para a minha igreja local e para o grupo do Ministério Infantil se envolver na inclusão de crianças com necessidades especiais? Primeiro, treine a tua equipe, capacite a tua equipe sobre o assunto. Segunda coisa importante, traga dentro da igreja local palestras de conhecimento sobre o assunto. Então, traga dentro da igreja local palestras que vão falar com os pais que possuem crianças com síndrome de Down, que vão falar com os pais que possuem crianças autistas. Traga especialistas na área para comentar o assunto dentro da igreja local. Então, isso é importante porque tem muito preconceito ainda, tem muita falta de entendimento sobre esse assunto. Então, traga para dentro da igreja local essas palestras, esses grupos que vão falar sobre o assunto, e isso vai ser importante na tua igreja local. E, por fim, promover culto com a cultura do acolhimento. Então, trazer dentro do culto infantil a cultura do acolhimento. Então, vou fazer uma atividade na igreja, não só um culto, mas um acampamento, um retiro. Eu vou procurar trazer dentro do Ministério Infantil a cultura do acolhimento. Então, eu tenho uma criança que possui uma necessidade especial, eu tenho uma criança que precisa de uma atividade adequada, uma atividade adaptada. Então, eu vou começar a trabalhar essa cultura do acolhimento. Gostou dessa aula? Então vai agora lá em compartilhar, clique ali em compartilhar e mande o link, diz, olha, uma aula abençoada sobre inclusão. Deixa o teu comentário, diga de onde você está assistindo essa aula. Lembre de uma coisa, fale para nós o quanto essa aula abençoa a tua vida, isso é muito importante para nós. Todas essas estratégias são apenas algumas que você pode usar no Ministério Infantil para fazer a inclusão das crianças com necessidades especiais. Precisa de ajuda nesse assunto? Entre em contato com o Instituto Barak, WhatsApp 19 98 235 2607, nós vamos te ajudar. Na aula de hoje nós aprendemos por que precisamos trabalhar a inclusão no Ministério Infantil. Porque Deus tem um plano na vida das crianças com necessidades especiais.
porque elas precisam de atividades adequadas para que elas possam realmente desenvolver, porque dentro do Ministério Infantil, o ambiente do Ministério Infantil deve ser um ambiente acolhedor e inclusivo. Aprendemos também algumas dicas para trabalhar com as crianças com síndrome de Down. Devemos explorar o sentido dessas crianças e trazer estímulos visuais sobre a nossa aula. Podemos usar a música como uma ferramenta de ensino que vai facilitar a compreensão dessas crianças. No momento da história, podemos trazer outras atividades como a dramatização e o teatro de fantoche, que vão ajudar essas crianças a compreender melhor a história bíblica. Podemos também trazer na nossa aula atividades lúdicas como jogos e brincadeiras para facilitar o aprendizado das nossas crianças. Aprendemos também que eu vou envolver a igreja local quando eu treinar os meus professores e voluntários sobre o assunto da inclusão, quando eu trazer para a igreja local palestras que vão ajudar os pais e as famílias das crianças com necessidades especiais, e quando eu fazer realmente do meu ministério infantil algo inclusivo, com a adequação das minhas aulas e atividades para as crianças com necessidades especiais. Não se esqueça de mapear as crianças com necessidades especiais da tua igreja, colocar no calendário de atividades palestras e treinamentos sobre inclusão, porque isso vai fazer diferença. Em resumo, quais dessas atividades você já usa ou você gostaria de implementar na tua igreja? Deixa agora o teu comentário se você já usa alguma dessas dicas ou se você vai implementar alguma delas. Se inscreva no canal, então agora vai aparecer no final o logo, vai lá no logo, clica no logo e você vai estar inscrito no canal. Tem um sininho, que é o sininho de notificação, clica nele, ativa ele, porque toda vez que tiver uma aula nova, eles vão te avisar, o YouTube vai dizer para você, tem aula nova, tem conteúdo. O Instituto Barak tem os melhores cursos para Ministério Infantil de forma online. Você está precisando de ajuda a fazer um curso para melhorar o teu trabalho no Ministério Infantil? WhatsApp 19 98235 2607. Nós queremos te abençoar com os melhores cursos de Ministério Infantil de forma online. Aqui embaixo, ali na descrição, vai estar o contato do Instituto Barak. Se você não conseguiu anotar, vai lá e vai estar todo o contato para você. Te convido agora a agradecer a Deus por essa aula. Pai, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que participou dessa aula. Que essa aula, Senhor, seja uma bênção para eles, que provoque mudança no Ministério Infantil, que o Ministério Infantil dessa igreja se torne inclusivo, pela tua graça e bondade. Muito obrigado por tudo, obrigado por cada irmão, cada irmã, abençoe eles em nome de Jesus. Amém. Instituto Barak, WhatsApp 19 98235 2607, nós queremos te ajudar. Lembre-se, Instituto Barak, abençoando a sua vida com conhecimento. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.